Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula extra 1. Tá? Se você chegou até aqui, eu espero que você esteja gostando das nossas aulas e do nosso curso de cinética. Tá? E se você está aqui, eu espero que você já tenha visto pelo menos até a aula 14, tá? Que é onde se encaixa essa nossa aula extra 1. Então, se você não vê a nosso curso de cinética até a aula 14, você não vai entender muito sobre o que se trata dessa aula extra, tá ok? Então essa aula extra vai ser também um pouquinho mais demorada, eu sugiro a você também que você faça isso com um pouco de tempo e que, se possível, aí, tenha um papel e caneta nas mãos aí para ir acompanhando a dedução. A gente vai fazer uma dedução de uma equação, tá? Então aí é bom, interessante aí para você, para o seu aprendizado, você ter papel e caneta aí para a gente poder dar continuidade, você entender o passo a passo aqui da nossa dedução, tá bom? Então vamos lá. Então o que a gente quer saber é de onde surge aquela equação do volume em função da conversão e da onde aparece aquele coeficiente de expansão volumétrica, tá? Para quando a reação está sob um volume variável, né? Ou seja, reação homogênea em sistema gasoso. Então está aqui a nossa reação da aula 14, é uma reação irreversível, A dando C. Então, a gente tem aqui, então, o que a gente tem? Então, a gente tem um sistema, tá? Um vaso reacional, onde lá dentro só tem número de mol de A e número de mol de C, tá bom? Então, se a gente resgatar lá o conhecimento que a gente teve na aula 9, a gente teve um grau de avanço. Então, o grau de avanço para esta reação, eu posso escrever desta forma aqui, Na0 menos Na sobre Azinho, igual a NC menos NC0 sobre Czinho, que é igual a alfa. Alfa é exatamente o grau de avanço. Bom, de modo que, se eu quiser escrever o número de mol de A, vai ser dado por esta expressão, tá? Azinho e Czinho é o coeficiente estequiométrico da reação. E o número de mol de C vai ser dado por esta expressão na hora que eu multiplico cruzadas aqui ambas equações, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho o número de mol de A dado por esta expressão, o número de mol de C dado por esta expressão. E agora eu vou escrever o número total de mol que está dentro desse sistema. Tá? De que modo? Somando, tá vendo aqui, ó? Somando esses dois números de mol. O número total de mol que tem dentro desse sistema vai ser o número de mol de A mais um número de mol de C. Bom, então eu vou somar, vou fazer esta expressão mais esta expressão. Quando eu faço isso, aparece esta expressão aqui para a gente, que rearranjada a gente tem isso. Eu tenho N0, que é o número de mol inicial total, que é a soma de Na0 mais NC0. Tá? Eu coloco o alfa em evidência e multiplico aqui o Czinho menos Azinho. Reparem aqui, se eu tivesse mais de um produto ou mais de um reagente, esses coeficientes iriam aparecer aqui somados. Os coeficientes do produto iriam aparecer aqui, menos os coeficientes dos reagentes aqui também somados, tá? Positivos. Se vocês quiserem fazer aí, vocês podem fazer aí A mais B dando C mais D. E fazer esse mesmo procedimento utilizando o grau de avanço, vocês vão ver que vai aparecer aqui a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Ok? Então, foi isso que eu falei. Então, aqui eu tenho a soma, geralmente NC0 é igual a zero, que eu não tenho nada de C, né, de produto no início da reação. E Czinho, como eu falei, Czinho representa a soma dos coeficientes estequiométricos do produto. E Azinho representa a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá bom? Então, isso é o número de mol total que está aqui dentro do sistema reacional de uma reação irreversível A dando C, quando o volume varia, tá? Ou seja, em fase gasosa. Então, vamos lá. Então, vamos olhar agora somente para o reagente A. Se a gente olhar só para o reagente A, a gente pode escrever a partir do conceito de conversão para ele esta expressão. Tá? Do grau de avanço, a gente também tira esta expressão aqui. Então, aqui eu tenho Na0 menos Na vai ser igual a Na0
vezes XA. NA0 menos NA aqui, então o alfa, eu tenho esta relação, que o alfa vai ser o número de mol inicial de A vezes a conversão de A dividido por Azinho. Tá bom? Ou seja, porque eu estou querendo escrever o grau de avanço em função de XA. Tá bom? Por quê? Isso tudo tem um motivo, né, quando a gente vai deduzindo essas equações. Porque eu vou colocar este alfa aqui, ó, substituindo a expressão anterior que a gente tinha obtido, que era a expressão que mostrava para a gente o número de mol total dentro do vaso reacional. Tá? Esse alfa eu posso escrever em função do A, do reagente limitante. Lembrando também que no nosso curso aqui a gente está falando que o A é o nosso reagente limitante. Quando a gente faz isso, a gente vem para essa expressão aqui. Então a gente tem Na0, alfa quem é? Alfa vai ser Na0XA dividido por Azinho, tá? Czinho menos Ca. Tá? Ou seja, somatório dos coeficientes estequiométricos de produto menos somatório dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Tá bom? Então a gente vem para esta expressão aqui. Tá bom? Então, aqui o que é isso aqui? É o número total de mol de um sistema reacional A dano C em fase gasosa, tá? Em função da conversão do reagente limitante. Tá? Então, se a gente está em fase gasosa, lembrando que para um gás é válido a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. E se a gente isolar o número de mol para o gás ideal, a gente tem que o número de mol vai ser o produto PV dividido pelo produto RT. E aí o que a gente vai fazer? No lugar de N, eu vou colocar esta relação entre a pressão, o volume e a temperatura. Tá? De modo que aqui eu tenho o número de mol total, tá? Então eu tenho PV sobre RT. Número de mol inicial, vou ter pressão inicial, volume inicial dividido por RT. Número de mol inicial de A, eu tenho pressão parcial inicial de A, volume inicial dividido por RT. Bom, então eu vou ter essa expressão. A pressão P, pressão total do sistema, P0, pressão inicial total do sistema, PA0, pressão parcial inicial de A. Lembrando que essa pressão parcial de A vai ser igual à fração molar de A vezes a pressão inicial. Tá? V é o volume final do sistema e V0 é o volume inicial do sistema. Bom, então o que a gente vai considerar? Vai considerar que esse vaso reacional está sobre a mesma pressão P. Tá? E a gente vai substituir PA0 por YA vezes P0 aqui nessa expressão. De modo que essa expressão vai ficar desta forma. Tá? Então, onde tem P0 eu vou considerar como P, porque o vaso reacional está sobre a mesma pressão. Tá? E eu substituí PA0 por YP. Tá? E só escrevi de uma forma que conveniente, mais fácil para a gente enxergar. Então, a gente vem para esta expressão aqui. Tá bom? Então, quando vocês estiverem acompanhando aí no caderno, eu mais uma vez reforço para vocês acompanharem esta aula aí no caderno para poder enxergar essas deduções, aí, esses cortes, essas substituições. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vê aqui que existem alguns termos em comum, né? PRT aqui, PRT aqui, PRT aqui. Então, isso eu posso cortar de modo que eu reduzo essa minha expressão para esta aqui em cinza. Ah, então eu tenho que o meu volume final, se eu ver o volume final do sistema, é igual ao volume inicial mais YA dividido por Azinho, que é a fração molar do reagente limitante, multiplicado por C menos A. Lembrando que C menos A é a soma dos coeficientes estequiométricos do produto menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, multiplicado por V0, volume inicial, multiplicado pela conversão. E aí agora então eu vou manipular matematicamente esta expressão. Só vou manipular. Tá? De que modo? Eu vou colocar o V0 em evidência. Quando eu coloco o V0 em evidência, vai ficar
1 mais esta expressão aqui, tá? E vou também chamar este pedaço aqui, ó, YA sobre Azinho multiplicado por Czinho menos A, eu vou chamar de YA, que vai ser coeficiente estequiométrico não de expansão, coeficiente de expansão ou contração volumétrica, tá bom? Então, lembrando, reforçando aqui, que Czinho representa a soma dos coeficientes estequiométricos de produto e Azinho representa a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes, tá? YA é a fração molar do reagente A e o Azinho é o coeficiente estequiométrico da reação. De modo que, se eu chamo este pedaço aqui dessa expressão de YA, eu tenho que no final eu tenho aquela expressão que a gente trabalhou na aula 14, que é V igual a V0, que multiplica 1 mais YAXA. Tá? Então, aqui a gente tem o volume em função da conversão do reagente A para quando o volume varia, eu tenho um sistema homogêneo em fase gasosa. Tá bom? Então, está aí a nossa expressão do volume deduzida. Até a próxima aula extra. Um abraço a todos.